Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é de matemática. O nosso assunto de matemática é conjunto dos números racionais. Aqui, ó, os números racionais positivos, negativos e o zero, que nesse caso acrescentamos os números decimais e fracionários, compõem este conjunto. Como assim? Porque de imediato, pelo que nós já estudamos, nós sabemos que todo número separado por vírgula, automaticamente ele é um número racional. Certo? Automaticamente ele é um número racional. Tá bom? Nós sabemos que o número na forma de fração, separado por uma barra, o numerador em cima, o denominador embaixo, ele é um número racional. Automaticamente nós sabemos disso. Decimal, fracionário, separado por vírgula, separado por barra. São números racionais. Mas o mais 25 e o menos 25, eles também são números racionais. Mas por que, professor? A gente pensava que ele era apenas números inteiros, porque tem o sinal positivo e o sinal negativo. Não. Todos os números também inteiros também são racionais. Eu vou mostrar por quê. Porque se você tem mais 25, você pode transformá-lo na forma de fração. Mais 25 sobre 1. Sabemos que a barra é divisão, então mais 25 dividido por 1 é igual a mais 25. Então não alterou seu valor e você transformou ele na forma de fração. A mesma coisa com esse daqui, ó. Você repete menos 71, coloca a barra e acrescenta o denominador 1 abaixo da barra. Então menos 71 dividido por 1 vai dar o mesmo menos 71. Tá certo? Não se perdeu seu valor. Ele foi transformado só apenas na forma de fração, mas seu valor continua o mesmo. Em relação à reta numérica com números racionais, veja bem, essa reta numérica que eu coloquei aqui no quadro, ela está apenas com números inteiros, né, que também podem ser números racionais, se a gente quisesse transformar. Por exemplo, eu quisesse transformar mais 1 em número racional, era mais 1 sobre 1, aqui ó, mais 2 sobre 2, mais 3, mais 2 sobre 1, e mais 3 sobre 1, que é para transformar basta acrescentar 1, tá certo? Os números negativos, menos 1 sobre 1, menos 2 sobre 1 e menos 3 sobre 1, caso eu quisesse representar eles na forma de números racionais, certo? Então vamos lá, vamos levar em consideração aqui o seguinte, né? Do zero para a direita nós temos apenas números positivos e do zero para a esquerda apenas números negativos, né? Como vocês podem observar pelos sinais. Os números positivos, eles são crescentes para a direita, né? E quanto mais à direita, mais ele vale. Por exemplo, mais 1 vale mais do que o 0, mais 2 vale mais do que o 1 e mais 3 vale mais do que o mais 2. Já os números negativos, do 0 para a esquerda, eles também obedecem, eles estão escritos da forma diferente, mas eles têm o mesmo significado quanto ao valor. Por exemplo, do 0 eu venho menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, indo para a direita. Só que em relação ao valor, quanto mais à direita, mais vale o logaritmo. Por exemplo, menos 3 vale menos do que menos 2 e menos 1 vale, no caso, menos 3 vale menos do que menos 2. Menos 2 vale menos do que menos 1. E menos 1 vale menos do que 0. Tá certo? Mas por que? Qual o significado disso, professor? Se o logaritmo é maior, ele deveria ter um valor maior. Não. Vamos observar. Digamos que nós temos duas pessoas, dois garotos, cada um fez um pequeno trabalho, cada um ganhou R$10. Só que esse primeiro garoto, ele devia R$3. Então, logo, o seu saldo é R$7. O segundo garoto, ele devia R$2. Então, logo, o seu saldo é R$8. Então, quem é que tem mais dinheiro? O que deve 3 ou o que deve 2? O que deve 2. E, portanto, menos 3 vale menos do que menos 2. Porque, no final, o seu saldo vai ser menor. Certo? Em relação a isso, nós podemos determinar o seguinte, né? Que nós devemos acrescentar números, valores, na reta numérica. Quais são esses valores que nós vamos acrescentar aqui, por exemplo? Né? Lá na atividade vai ser outro, mas aqui nós vamos acrescentar, ó, mais 4,1, mais 0,9, menos 0,5, menos 2,2, mais 7 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, vamos acrescentar esse aqui, mais 4,1. Ó,
do lado esquerdo da vírgula nós temos a parte inteira e do lado direito da vírgula a parte fracionada. Então eu já sei que mais 4 vale, o 4 que está do lado esquerdo vale mais do que 3. Então eu vou colocar ele para cá, ó. Eu já sei que ele vale mais do que 3. Certo? Meu número ridículo, o número que está do lado esquerdo da vírgula. Agora eu tenho aqui, ó, mais 0,9. Então veja bem, onde é que eu vou colocar ele? Se ele começa com 0, então eu tenho que colocar ele entre o 0 e o 1, dos positivos, que ó, ele está lá positivo. Então é entre o 0 e o 1. Então logo eu vou colocar ele bem aqui perto do 1. 0,9. Ele tem que ficar nesse meio aqui, ó. Começava com 4, já foi lá para o final, depois do 3. Mas se começou com 0, tem que ficar entre o 0 e o 1. Agora nós temos menos 0,5. Observe que agora é negativo, então ele tem que vir para o lado esquerdo. Tem que ficar entre o 0 e o 1. Como ele é metade, então ele vai ficar bem aqui no meio. 0,5. Que é do 0 vindo para o 1. Entendeu? Começou com 0, vem para cá. Ele está vindo para cá porque ele é negativo. Depois nós temos menos 2,2. Ó. Se começou com 2, tem que ficar entre o 2 e o 3. Não pode ficar entre o 2 e o 1. Porque ele está vindo para a esquerda, ó, entre o 2 e o 3. Se é 2,2, ele tem que ficar mais ou menos para cá. 2,2. Tá certo? Mas agora aqui nós temos aqui, ó, mais 7 sobre 2. Aonde é que eu vou colocar esse número, professor? Aonde é que eu vou saber? É o seguinte, nós sabemos que a barra é divisão. Então você só divide o numerador pelo denominador. Você pega bem aqui, ó. 7 dividido para 2. 7 dividido para 2 vai dar 3. 3 vezes 2 dá 6. Para 7 falta 1. 1 não pode dividir para 2. Você acrescenta a vírgula. 1 0 para o... Desculpa. Acrescenta a vírgula e 0 para o 1. Aí nós temos 10. 10 vai dar 5. 5 vezes 2 10 para 10. 0, nada. Encontramos 3,5 e ele é positivo. Ele é positivo. Então, onde é que nós vamos colocá-lo? Entre o 3 e o 4. Ele vai ficar bem aqui, ó. Mais 3,5. Ele começou com 3, vai ficar entre o 3 e o 4. Agora aqui nós temos menos 1 sobre 4. Mesmo processo. Se a barra é divisão, coloca a divisão para cá. 1 dividido para 4. Não dá. Então o que é que eu faço? Eu coloco a resposta 0, vírgula, e acrescento o 0 para o 1. Fez quanto? Fez 10. 10 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8 para 10, falta 2. 2 dividido para 4 não pode, mas eu já coloquei a vírgula aqui. Não posso colocar de novo, mas eu posso acrescentar um 0 aqui. Fez 20. 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 2, 5 vezes 4 é 20 para 20, 0, nada. Então encontramos 0,25. 0,25 é negativo. Tem que ficar entre o 0 e 1. Então ele vai ficar bem aqui, ó. 0,25. Negativo. Certo? A linha aqui menos 0,5. Certo? Todos os dois negativos. Então, se aparecesse, por exemplo, o resultado desse menos 2 e alguma coisa, ia ficar entre o menos 1 e o menos 2. Se deu menos 2 e alguma coisa, ele fica entre o menos 2 e o menos 3. Se tivesse dado menos 3 e alguma coisa, ficava o menos 3 para lá. Os números positivos, por exemplo, tivesse dado 1, alguma coisa, entre o 1 e o 2. Se tivesse dado 2, alguma coisa, entre o 2 e o 3. Né? E assim sucessivamente. Muito bem, agora vamos passar para a comparação entre números racionais. Na comparação entre números racionais, nós vamos usar os valores, os símbolos menor que e maior que. Aí você pode dizer, ah não, professor, eu sempre tive muita dificuldade nessa questão desses sinais. Mas é simples, tem uma regrazinha bem básica. A ponta, essa pontinha aqui, ó, que está para o esquerdo e essa pontinha que está para o direito, ela sempre vai apontar para um número menor, sempre, não tem erro. Onde você identificar o menor, pode botar a pontinha
do símbolo para ele que está correto, certo? Ó, virado para a esquerda, menor que, virado para a direita, menor que. Vamos fazer a comparação entre esses dois aqui, ó. Menos 5 sobre 4 e mais 5 sobre 4. Quem é o maior? Ó, de cara eu digo logo o seguinte para você. Todo número negativo, ele é menor do que um número positivo. Então, ó, pontinha para o menor. Se tem esse sinal de menos, um é menos, o outro é mais, então logo que tem sinal de menos, logo ele é o menor. Sempre é o menor. Então, menos 5 sobre 4, menor que é mais 5. Muito bem, alunos. Agora a gente vai responder a nossa atividade. A nossa atividade ela é pequena, ela tem apenas 3 questões, tá certo? Primeira questão, identifique os números racionais. Então aqui é muito simples, é como eu expliquei antes. O número que tem separado por vírgula, o número que está na forma de fração, automaticamente você coloca o Q de número racional. Agora aquele número que está na forma de número inteiro, você pode transformar ele, transformando numa fração para poder transformar no número racional, né? Que no caso vai ter o mesmo significado. Segunda questão, introduz os valores na reta numérica. A nossa reta numérica é a mesma, ó, do zero para a direita, apenas números positivos, do zero para a esquerda, números negativos. Nós temos aqui, ó, mais 1,8. Mais 1,8 é um número positivo, então você já sabe que vai ficar do zero para lá. Menos 2,5 é um número negativo, você já sabe que vai ficar do zero para a esquerda. Mais 3 sobre 2. Então aqui, ó, como é uma fração, você vai dividir o 3 pelo 2, o resultado que der vai continuar sendo número positivo, então do zero à direita, né? Saber entre quais números vai ficar, que não eu expliquei. E nós temos menos 6 sobre 4, então a barra de divisão, divide o 6 pelo 4, o que der, já sabe que é negativo, vai dar do zero para a esquerda, né? Terceira questão. Comparação entre números racionais. Aí nós vamos aplicar o mesmo processo do menor que e do maior que, né? Lembrando que todo número negativo ele é menor do que o número positivo e que a ponta sempre vai para o número menor, tá certo? E quando for dois números negativos, aquele que apresentar o algarismo mais alto é porque ele vale menos, tá certo? Sim, gente, só mais um detalhezinho, né? Eu expliquei a questão, né, quando você tem dois números positivos, que um deles, a ponta sempre vai para o número menor, né? Em relação aos números negativos, quanto maior o número negativo, menos ele vale, né? Então a ponta já vai para esse número, né? A ponta do menor que e do maior que para indicar que aquele é o número menor. Em relação aos números fracionários, tem uma dica bem boa para vocês. Por exemplo, quando você tem duas frações que elas têm o mesmo numerador, aquela que tem o denominador, o número embaixo, maior, ela vale menos, tá certo? A mesma coisa que acontece aqui. Aliás, aqui você tem que determinar, né? Não, peraí. Pronto, agora você pode diferenciar melhor, né?